Salve, Deves aqui quem fala, Edson Maia, seu professor. Dando continuidade à nossa série de vídeos da produção dos cards do Brasil, com jogadores que foram convocados para defender a seleção na Copa do Catar de 2022, faltou a gente trabalhar a questão do posicionamento de alguns elementos. Então, mudar a posição aqui dos textos de goleiro, que é o texto pequeno, texto grande, que é a posição pequena, a posição grande, a posição do escudo, a foto do jogador, o nome dele e o número. Então lá no Figma a gente tem mais ou menos uma referência, né? Os textos da posição pequena e a posição grande, que é a posição P e posição G, eles têm que ficar na vertical e alinhados do lado esquerdo. Aí preferencialmente eles podem ficar, a posição pequena pode ficar um pouco acima ali com uma pequena margem e a outra posição pode ficar centralizada, né? Então a esquerda mais um pouco centralizada. Então esse é o nosso foco dentro do nosso código. Aqui dentro do CSS, a gente já fez aqui formatações para posição P e posição G. Só que agora eu vou fazer formatações bem específicas. Eu vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula para abrir uma área de comentários, que é para que eu possa trabalhar aqui posição dos elementos. Então aqui, pensem da seguinte forma. Para que eu possa mudar a posição do elemento pequeno, P, eu preciso, para eu mudar a posição, ele está na horizontal, eu quero colocá-lo na vertical. Eu tenho que utilizar a propriedade Transform. Na propriedade Transform, eu vou escolher a opção Rotate, que é rotação. Tenho que fazer uma rotação. O objeto ele está no sentido horizontal, plano. Para eu colocar ele em pé, eu tenho que rotacionar ele em 90 graus. Eu posso rotacionar ele em 90 graus positivo ou 90 graus negativo. Então, 90 graus positivo ele vai para um lado, 90 graus negativo ele vai para o outro. Então, no caso, eu quero que ele fique de baixo para cima. Então, eu vou colocar menos 90 deg, que é degauss ou degauss, que são os graus, né, em inglês. Então, transform, rotate, menos 90 deg. Isso aqui é o primeiro ponto. Então, se a gente for olhar lá no nosso código, vou dar uma atualizada. Não carregou aqui, eu vou dar um stop, vou fazer de novo go live para poder atualizar, fechar aquela outra aba. Observem que ele não fez aqui ainda a atualização, mas a gente vai fazer isso aqui funcionar. Outra coisa que a gente tem que fazer é definir o position. Eu vou definir para este elemento exatamente um position chamado absolute, porque eu quero mudar a posição dele independentemente dos elementos que estão em tela. Para eu usar o position absolute num elemento filho, o elemento pai tem que ser position relative. O elemento pai é cards. Então aqui em card, na verdade o elemento pai é card. Eu tenho que definir que o position é relative. Então o pai, position relative. Os filhos eu posso definir como position absolute. Então esse é um dos focos aqui. Então observem, definir lá o position absolute relative, observem que eu já consegui rotacionar aqui. O posicionamento dele está para fora do card, mas isso aqui a gente vai trabalhar, tá? A gente vai mudar depois a posição dele sem maiores problemas. Vou repetir o processo aqui para a formatação da posição G. Então aqui embaixo eu vou colocar aqui posição G. Aí você diz, mas por que eu não coloco aqui vírgula e posição G? Não, porque eu quero trabalhar ela de forma separada. Apesar de serem formatações semelhantes em parte, eu quero trabalhar elas de forma separada para que vocês consigam visualizar bem a diferença entre elas. Então, se a gente observar aqui, ó, percebam que já está certinho aqui, ó, na posição vertical, mas ainda não está na posição correta com relação às margens. Então, eu vou ter que mudar a posição dos dois textos. Eu vou começar aqui pelo posição P. Quando eu defino position absolute, eu posso definir, deixa eu até mover essa propriedade para cima, eu posso definir as margens top, bottom, left e right. No caso, eu vou primeiro fazer o seguinte, vou colocar aqui top 0, para ver se a configuração da margem do topo 0 vai impactar em alguma coisa lá na posição do nosso elemento. Observem que ele continua no mesmo item, na mesma posição, né? Não tem diferença. Se eu vier aqui e colocar bottom 0, observem que ele veio aqui para baixo. Viram aqui, ó? Ele veio bem aqui para baixo. Mas eu quero que ele fique lá em cima. Então, no caso da opção top, se eu colocar 0, não vai ficar uma posição legal. Mas se eu colocar, por exemplo, 10 px, são 10 pixels, observem que ele já desceu.
Então quer dizer que eu vou descer ele um pouco mais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 px. Aí vejo que ele ficou, tá interessante ali, eu vou colocar 40, eu acredito que fique numa posição interessante. Vejo aqui que ele ficou numa posição interessante. Tá legal. Agora eu tenho que ver com relação a essa parte do lado esquerdo. Então aqui eu posso definir left 0 e ver se ele mudou de posição. Viram que ele não mudou nada de posição, né? Mas eu vou definir agora então right 0 para ver se ele muda de posição. Vejam que ele foi lá para o lado direito. Não é exatamente isso que eu quero. Eu quero left. Só que ele ainda não está na posição desejada. Eu quero que ele vá um pouquinho mais para a esquerda. Então, para ele ir para a esquerda, eu tenho que reduzir esse valor. Então, vou ter que colocar aqui, por exemplo, menos 20 px. Então, menos 20, ele está indo para a esquerda. Observa, ficou muito encostado. Não está interessante. Então, menos 10. Vejam aqui que ele já ficou mais ou menos na posição que eu acho interessante para o nosso projeto. A mesma ideia que eu fiz aqui de top left para a posição pequena, eu tenho que fazer também para a posição grande. Então, olhando lá no nosso código, vejam que o conteúdo está bem lá em cima, né? A gente só tem que descer ele um pouquinho mais e tem que colocar ele mais para a esquerda. Então, primeiro a gente vai trabalhar a parte do top e bottom. Então, mesmo esquema, vou só posicionar esse conteúdo acima, aqui ó, top 0. Vejam que não mudou nada, né? Se eu for lá em bottom 0, vejam que ele foi lá para baixo. Não é exatamente isso que eu quero, né? Então, top. Eu vou colocar aqui uma medida semelhante à do elemento anterior, apesar deles terem tamanhos diferentes, tá? Então, top 40. Vejam que ele conseguiu descer, mas ainda não está totalmente dentro do card. Então, vou colocar aqui 60 de top. Conseguiu ficar numa posição interessante. Então, observem que ficou numa posição interessante com relação à parte de cima e de baixo. Agora eu tenho que ver com relação à parte da esquerda. Mesmo esquema. Posso colocar aqui left 0 para ver. Ó, não mudou nada, né? Então, se eu colocar aqui menos 10 ou menos 50, né? Para ele ir bem para a esquerda mesmo. Observe que ele já começou a ir para lá. Eu ainda quero que ele vá mais. Então, menos 70. Ficou numa posição mais ou menos, acho que menos 60 fica melhor. Então, menos 60 ficou interessante. Agora a gente tem aqui um desafio bem interessante. A posição pequena tem que ficar acima da posição grande. E também vai ter um posicionamento diferente com relação à foto e outros elementos. Mas vamos focar atenção nessa questão. Como é que eu organizo? Para frente, para trás. Para trabalhar com isso, a gente tem que utilizar uma propriedade chamada Z-index. A propriedade Z-index ela define a profundidade. Quanto maior for o número, mais para frente ele fica. Quanto menor for o número, mais para baixo ele fica. Então, se a gente olhar lá no Figma, a posição grande fica atrás da foto, tá? E a posição grande fica atrás do texto do goleiro. Em nenhum momento essa posição vai ficar em cima da foto, de fato. Em nenhum momento. Né? Então, a gente só tem sobreposição nesses três elementos aqui. Foto na frente da posição grande, posição pequena na frente da posição grande. Então, a gente pode definir uma hierarquia de Z-index básica. Então, o elemento mais baixo é posição G, né, que é a posição do goleiro. Então, aqui, no caso, o elemento mais baixo, deixa eu até pegar esse Z-index e colocar aqui da posição G, eu vou dizer que ele vai ficar na posição 0, posição mais baixa. Acima da posição 0, o número mais alto acima do 0 é o 1. Então, vou definir aqui Z-index 1. Então, posição pequena no Z-index 1, posição grande no Z-index 0. Então, com isso aqui, a gente já vai conseguir fazer com que a posição pequena fique na frente da posição grande. Observem aqui que eu ainda posso pegar esse texto aqui e colocar mais para a direita. Então, como eu coloquei aqui um left, deixa eu ver aqui, posição P, left 0, acho que fica melhor nessa posição, left 0 mesmo. Tá, então, só fiz o ajuste aqui, left 0, px, quando a gente coloca 0, nem precisa colocar px, tá? Você não precisa colocar a unidade de medida. Só coloca se quiser, não é obrigatório. Então, feito isso, ó, já conseguimos posicionar o elemento. Agora a gente vai trabalhar o posicionamento do escudo. O posicionamento do escudo, a gente já fez uma seleção aqui dele, e a gente pode fazer, inclusive, aqui dentro mesmo isso daqui. Para eu mudar a posição do elemento, independentemente do que tem dentro do nosso container, do nosso
da nossa divisória, eu tenho que trabalhar um position absolute e tenho que definir as margens. Ó. Definir position absolute, observe agora como o elemento ficou ali no canto superior esquerdo. Agora eu vou colocar ele para o lado direito e descer ele um pouquinho. Então, eu vou definir que a partir da margem direita, eu quero que ele fique, por exemplo, 15 pixels. Então, observem que ele ficou ó, 15 pixels a partir da margem direita. Poderia ser 16, por exemplo, ou um rem. E a partir do topo, eu vou colocar a mesma medida, 16px. Então, do topo para baixo, eu quero descer. Observem que ele ficou aqui ajustadinho no canto superior direito. A mesma ideia que eu fiz aqui com relação ao texto e ao escudo, eu posso fazer com relação à foto. A foto, a gente tem ali basicamente uma foto, todas as fotos elas têm 110 por 164. Tá, de tamanho, que é a foto do jogador. Observem que aqui eu não tenho em nenhum momento jogador, né, que é a foto do jogador. Então eu vou aqui fazer a formatação, jogador. Por exemplo, a foto do jogador, ela está dentro do card. Para a gente posicionar ela ao centro, a gente poderia dizer, por exemplo, que o card tem todo o conteúdo alinhado ao centro. A gente poderia colocar um display flex, align item center, justify content center, para poder ver se a gente já colocaria esse conteúdo ao centro, com os outros elementos que não estão com position absolute. Então aqui no cards, se eu vier bem aqui e colocar um display flex, todos os elementos vão ficar um ao lado do outro. Tá? Todos os elementos que não têm o position absolute, observe. Ficaram um ao lado do outro, no caso, a foto, o nome e o número. Observem que até a imagem mudou bastante de tamanho, porque aqui eu fiz uma chamada, né? Deixa eu até apagar isso aqui. Então observem que ficou tudo um ao lado do outro. Só que se eu vier aqui ainda no card e definir o seguinte, align items center, que é o alinhamento dos itens ao centro, observem que ele centralizou no sentido vertical. E se eu colocar um Justify Content Center, ele vai fazer eu centralizar no sentido horizontal e vertical. A foto já está ao centro. Tá? Cabe agora só a gente fazer essa questão do posicionamento. Observem que não impactou muito aqui no posicionamento desses outros conteúdos. Né? Vocês viram que não teve mudança. Então a foto está ao centro, mas para ela ficar mais ao meio, só vai acontecer quando a gente mudar de fato a posição desses dois elementos. Esses dois elementos eles vão ter um posicionamento que é interessante a gente definir um posicionamento absoluto para eles também. Então a gente já tem seletor para eles aqui, mas a gente vai fazer aqui para baixo. Então a gente vai fazer a questão do nome do jogador. A gente vai definir que o nome do jogador vai ter um position absolute. Ao definir que ele tem um position absolute, observe que ele ficou centralizado. A única coisa que eu tenho que fazer é descer ele. Eu vou dizer que com base na margem de baixo, eu quero que ele fique na posição de 50 pixels, por exemplo. E aí eu vejo, olha, 50 pixels ainda está muito para cima, então eu tenho que descer, na verdade, de 0 para cima, 50, então tem que colocar um valor menor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, em 30. Tá? Pode ser 30, 32, como está mais ou menos lá no Figma. Observe aqui, ó, ficou numa posição interessante. Mesmo esquema, vou fazer a formatação do número bem semelhante à do escudo, bem semelhante mesmo. Então, como são formatações bem semelhantes, a do escudo, a nome do jogador, o número do jogador também vai ter um position absolute. A partir do bottom, ele não vai ficar na posição 30, tá? Ele tem que ficar ali mais ou menos na posição 16, 15. Tá? Observem que ele ficou ali montado, então tem que colocar aqui na posição 10, eu acredito que ele já fica mais para baixo, acho que até um pouco mais para baixo ainda, acho que 8, isso, 8 ele não fica montado de fato. E eu tenho que dizer que ele também vai ter uma formatação a partir da margem direita, então right, eu posso colocar aqui 16px, para ficar semelhante ao exemplo que a gente fez anteriormente. Observem que ele ficou aqui sem maiores problemas. Os elementos todos já estão posicionados, foto no centro, nome ao centro, número à direita, escudo à direita, textos, só que a foto do jogador não está na posição certa, né? Lembre-se, essa foto tem que estar na frente de todo mundo. A gente já viu que o esquema é a questão do z-index, não é?
Então eu posso colocar aqui antes, né? Depois de posição G, antes do nome do jogador, eu posso colocar aqui para selecionar o elemento chamado jogador, que é a foto do jogador. Eu vou definir que o z-index dele é, lembrando, 0 menor, 1 maior, o outro maior que vai ter vai ser o número 2. Poderia colocar um número bem grandão aqui, tipo 10, 100, 1000, 999. Observem como a foto do jogador veio imediatamente para a frente. Com isso, a gente conseguiu fazer o card da seleção e colocá-lo na posição correta. Dá bastante trabalho? Dá. Essa é a única forma de fazer isso? Não. Existem outras formas. Você poderia trabalhar com display grid, display flex, e poderia colocar um elemento dentro de outro elemento, tá? Tem várias opções mesmo. Mas essa é uma das opções que eu achei mais interessante para mostrar para vocês. Para efeito de exemplo, eu vou selecionar esse card, vou colar uma cópia dele abaixo, vou fazer de um outro goleiro que a gente tem da seleção, né? Vou deixar aqui mesmo goleiro, e a gente pode fazer do goleiro Everton. Então ali na linha da imagem do jogador, vou colocar 12 traço, que aí vai aparecer aqui o texto do goleiro, que é o goleiro Everton. Então o Everton, ele tem acento aqui, né? O número dele da camisa é 12 e goleiro. E ele defende não o Liverpool, ele defende o Palmeiras. Então fiz aqui um outro card que é do goleiro Everton. Então observem que já apareceu aqui um outro card. Se eu rolar aqui a página, mudar aqui a minha posição de... Vejam como já aparece ali. Tá interessante, né? Os textos permanecem bem legalzinho. Tá, goleiro, tá. Vamos ver agora com relação à questão de um card de atacante, tá? Ou de zagueiro. Então vou copiar, colar. Aqui eu vou colocar, por exemplo, atacante, para a gente fazer o do Pedro, como a gente tinha lá de exemplo, né? O Pedro defende o Flamengo e o número dele lá na escalação é o 25. Pedro, número 25. Vou mudar só aqui a minha posição de câmera, né? Que não está muito interessante. Daí observem que fiz o card, copiei, vou lá no nosso código, dou uma descida aqui, obviamente a minha câmera está atrapalhando de novo, só vou mudar ela aqui. Tá, beleza. Se você observar, para goleiro funcionou bem legal a formatação, mas para atacante já começou a dar uma bagunçada. Tudo menos as posições estão na posição correta. Se você olhar aqui, poxa, não está muito legal. Então o que a gente faz para resolver isso? Isso aqui acontece com uma certa frequência, tá? Então, quando você trabalha a formatação, é comum você fazer uma formatação, funcionar no exemplo, e quando você tenta replicar para outros, às vezes dá algum bug. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que entender por que a palavra atacante e a palavra goleiro não estão tendo uma formatação semelhante. Primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no nosso seletor global, aqui dentro, eu vou colocar aqui um border de 1 pixel solid e eu vou definir uma cor para ele. Vou colocar aqui um green, que é um verde, aí não vai ficar muito cansativo para a gente poder ver, tá? Inclusive, por causa disso, eu ainda não mudei a cor de fundo, né, do nosso trabalho. Se vocês forem observar aqui, percebam que agora aparece borda para tudo quanto é lado. Uma coisa que a gente vai perceber é que o texto ele tem um tamanho e ele tem uma altura, né? Ele tem um tamanho e uma altura. Observem aqui, ó, tem um tamanho e uma altura, um tamanho e uma altura. Então, de certa forma, ele está ficando com um espaçamento e uma altura aqui que não é muito legal. Então, se eu quero mudar alguma coisa do texto, uma propriedade interessante da gente modificar seria a altura do texto, literalmente. Porque o texto ele tem um tamanho de fonte, ali, por exemplo, 30, 90, mas ele também tem um outro negócio que a gente chama de altura de linha, que é o line height. E a gente pode fazer, inclusive, aqui, onde a gente fez posição P, posição G. Então, aqui onde a gente tem o nosso posição P, a gente pode definir que o nosso line height, que é a altura da linha, vai ser 100%. Tá? Então, eu coloquei aqui line height 100% para a posição P e 100% para a posição G. Se vocês forem observar, percebam agora que diminuiu um pouquinho a caixinha, mas ela subiu lá, né? Subiu aqui, aqui subiu. Então, o nosso objetivo é encontrar uma posição, não para a gente descer a palavra atacante menor, mas a palavra atacante grande. Então, vamos atacar esse problema. A gente já mexeu um pouquinho na altura, já resolvemos em parte o problema.
Então quer dizer que essa posição aqui do topo de 60 não está adequada para todos os nomes. A palavra atacante, a palavra zagueiro são palavras que têm mais caracteres do que goleiro, que é um ponto também que a gente tem aí. Então eu posso vir aqui e dizer que a partir do topo eu quero colocar na posição 90, desci mais, né? Então observem que atacante já desceu, goleiro desceu muito, né? Mas também está tolerável, está praticamente no meio. Então quer dizer que eu ainda tenho que descer mais. Então eu vou colocar aqui posição topo 100. Percebam aqui que ele desceu, ficou numa posição legal, interessante. Só que ele tem que ir mais para a esquerda. E aqui no left, de novo, vou colocar aqui menos 70, por exemplo. Desceu, foi muito, né? Não está muito interessante. Então eu vou voltar aqui para os 60. A gente percebe que ainda não está na posição bem correta, né? Esse primeiro está ok, esse aqui está ok, esse aqui já não está. Ele está com um espaçamento que não existe de fato, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer é, como esse texto ele foi rotacionado, muda várias orientações dele, inclusive essa questão das margens que a gente estava trabalhando. Então, um ponto que eu vou atacar aqui é a questão do display. O elemento que está dentro, né, os elementos que estão dentro, eles vão herdar características lá do display flex, que vão fazer com que ele tente ficar centralizado em todos os sentidos, né? Então eu vou dizer que no caso essa nossa posição, que é um elemento em span, que é um elemento inline, ele vai ter uma característica inline block. Então display inline block, tanto para o P como para o G. Tá? Então já é um ponto que eu quero colocar aqui. Um outro ponto que eu quero colocar, eu sei que a altura desses cards é de 298, né? E a gente também tem ali como definir margem de cima, de baixo, né? Para a gente tentar dar uma organizada. Então eu posso definir, por exemplo, uma largura de 280 pixels para a posição G, aqui por exemplo, e ver, ó, como ele mudou um pouquinho a posição, e viram que o texto foi lá para baixo, a gente pode depois mandar o texto ficar centralizado. Então, 280, a gente poderia colocar 288, acho que ele fica até, acho que foi muito para cima, então acho que 280, 278 fica interessante aqui, só para a posição G. E a gente pode colocar um text align center, para o texto ficar alinhado ao centro. Tá? Esse é um dos pontos. Agora que a gente já fez essas questões do display e tudo mais, eu posso colocar aqui no left 0 e ver se ele vai, a posição G left 0, veja como ele está para o lado direito. Eu não quero que ele fique para o lado direito, eu quero que ele fique para o lado esquerdo. Então eu posso colocar aqui right 0. E ele foi para lá. Viram que ele já ficou? Conseguiu ficar lá para o lado. Está numa posição inclusive bastante interessante, né? Bem interessante mesmo. Então já chegou mais próximo do que a gente precisava. Deu trabalho? Deu, mas geralmente é assim mesmo. O nosso trabalho foi maior para posicionamento desses elementos, principalmente porque a gente trabalhou com transform. Como a gente transformou a posição de um texto, isso daqui deu bastante trabalho. A gente poderia economizar esse nosso serviço? Poderia, se a gente pegasse e colocasse esses textos já no formato SVG, já rotacionado. A gente só iria se preocupar em trabalhar com o posicionamento deles em tela. Mas o foco principal era justamente eu mostrar para vocês esses desafios da formatação e da diagramação. Tá cheio de borda para tudo quanto é lado, né? Vamos voltar lá no nosso CSS. Eu vou só comentar essa linha aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula, para tirar, só deixar ela comentada. O certo seria a gente apagar. Vejam agora que os cards estão já com uma posição muito mais interessante aqui para a gente. A gente poderia depois, inclusive, mudar as posições aqui dos textos, tá? Colocar um pouco mais para a esquerda. Inclusive está aqui o right 0, acho que a gente pode mudar esse right, colocar um valor negativo para ele ir um pouquinho mais para a esquerda mesmo. Right menos 10 do posição G. Right menos 10, posição G. Acho que não, tem que colocar valores positivos para ele ir mais para a esquerda de fato. Então, isso, 10 positivo, ficou uma posição bastante interessante. Então, conseguimos fazer aqui os cards e trabalhar o posicionamento deles. É só isso? Não. A gente ainda vai ver como a gente faz para automatizar o processo da criação desses cards. Então, a parte de HTML e CSS, a essencial do início é essa. Tem mais coisas para a gente ver? Tem, pequenos detalhes. Mas a gente vai focar na próxima aula a trabalhar a parte do JavaScript
para que a gente possa automatizar o processo de criação desses cards. Afinal de contas, são 26 jogadores. Ficar copiando, colando, trabalhando ali a digitação do texto, a gente pode errar alguma coisa, a gente pode se arrepender de algum conteúdo, ter que mudar a posição de um card. Então a gente vai trabalhar aí a geração dinâmica desses cards a partir de dados que estarão no arquivo JSON que eu vou passar para vocês. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!